Fabilovers! Oi, Fabilovers! Quanto tempo que eu venho aqui, não gravo nada. Acho que já tem meses, né, que eu não posto aqui no canal. É porque, gente, eu venho passando por um bloqueio criativo. Coisa de artista. Coisa de artista. E aí, vim passando por um bloqueio criativo, gente. Eu ligava assim pra gravar. E ficava assim, ó. Sem carisma. Sabe, assim, não vem aquela coisa assim. Porque, gente, quando eu gosto de gravar é porque vem de dentro, assim, vem pá. Só que esses dias tava, não tava pá, entendeu? Mas hoje eu vim falar sobre um assunto que eu tava falando com uma amiga minha, que é sobre aquela coisinha, gente, que vive dando problema, mas a gente não larga, que a gente ama, que é o quê? Os homens. De uns meses pra cá, eu venho reparado que minha relação, nos meus relacionamentos, vem ficando muito boa, tô sendo muito bem tratado, tô ganhando presente, eu tô... Sabe, os caras querem ficar fazendo as coisas pra mim, quer ficar me agradando. E, gente, eu tô amando. Mas isso não aconteceu por mágica. Não foi algo assim que aconteceu. Eu tava conversando isso com a minha amiga Cleo. Aconteceu o seguinte. É porque eu parei de escolher homem por beleza. Porque quando eu era mais novo, eu tinha que ser bonito. Era bonito, então eu pegava, entendeu? Se fosse bonito, era o suficiente. Só que hoje, ser bonito não é mais o suficiente pra mim. Acho que é um critério, assim, que nem é o mais importante. Teve uma vez que eu namorei, porque eu idealizava tanto, e ele nem era essas coisas, mas eu idealizava tanto, achava ele tão gato, achava ele tão... E ele era um pretinho do olho verde, e eu não aguento, gente. Quando é pretinho do olho verde, ai... Sabe, assim, eu não consigo me segurar. Só que, gente, passei poucas e boas na mão desse menino. Depois disso, eu nunca mais namorei. Aí eu fui investir em mim, né, gente? Fui cuidar da minha pele, fui cuidar do meu corpo, fui cuidar da minha mente, fui cuidar de tudo, fui cuidando de mim. E hoje em dia, anos depois, né, que esse relacionamento já tem anos, já tem uns 2 anos pra 3. Depois nunca mais namorei. Teve um namorinho aqui, outro ali, só que não durou semana, então nem conto. Eu meio que brochei desse negócio de homem bonito. Falei, daí isso é bonito, o que adianta ser bonito e ser um bosta, né? E aí, gente, eu fui dando mais atenção pra aqueles que me tratavam bem, entendeu? O meu requisito parou de ser beleza, e depois o requisito começou a ser o tratamento que as pessoas que eu me envolvia, né, tinha comigo. E, gente, tudo mudou. Inclusive, vou dar um exemplo. Tem um maranhensinho que eu tô aí conversando com ele, e o bicho é feio! Feio! Feio de fazer eco, é feio, feio, feio. Gente, mas pensa num bicho, gente boa. Ele me chama pra ir lá pra casa dele e ele fala, vem cá que eu quero fazer janta pra você hoje. Gente, pra um jovem que mora sozinho, que trabalha, que estuda e mora só, uma pessoa que chama pra fazer a janta pra ele, é uma declaração de amor, é um pedido de casamento, é uma reverência que essa pessoa faz pra um jovem que mora sozinho, oferecer uma janta bem feita, com todo carinho ali, né? E, gente, ele cozinha, não é tipo assim... Claro que ele cozinha pra me agradar, né? Mas é que ele gosta de cozinhar. E além de tudo isso, o babado, se vocês soubessem, é bafo. Gente, então eu olhando pra ele assim, cozinhando, ele pegava as comidas assim no maior cuidado, ele cortava, e ele botava o tempero, e gente, ele fazia as coisas porque gosta, não tem nada melhor do que observar uma pessoa fazendo o que ela gosta. E se ela ainda faz pra você, gente, só que esse menino... Ele fica bonito na hora quando ele faz essas coisas, do jeito que ele fala comigo, me trata super bem. Eu fui lá da última vez, além dele fazer janta pra mim, gente, ele me deu um caderno. Que foi esse daqui, ó, do Mickey. E eu amo a Disney. Eu comecei a fazer um diário nele, porque eu já tenho um caderno de estudos, né? E eu não tinha caderno de diário, então comecei a fazer um diário nele. Ele até assinou, ó. Ai, que mimo, gente.
Não satisfeito com o caderno, olha, ele deu embrulhadinho. Foi, sabe, isso é todo um cuidado, um mimo que a pessoa tem com a gente. Ele embrulhou e ele escolheu o caderno, ele foi todo embrulhadinho. E teve 2 embalagens pra embrulhar. Ele não só lá comprou e me deu. Ele comprou, embrulhou, pipipi, fufufu. E ainda, gente, me deu esse monte de caneta colorida. Gente, fala se um feio desse não fica bonito na hora. Claro que fica, amores. Claro, né, gente? E assim, aí eu falando com a minha amiga, eu falei, Cleo, eu gostei desse negócio, eu não vou mais ficar escolhendo homem por beleza, não. Vai ser pelo tratamento. E esse agora é o meu requisito a partir de hoje. Gente, e quando eu fiz isso, eu só... A partir de hoje não, a partir de um tempo pra cá. Depois que eu fiz isso, gente, ó, só voei. Tô cada vez mais bonito, cada vez o povo quer ficar me agradando, fazendo as coisas. E depois que eu comecei a ter esse cuidado de tratamento, até com amizade, gente, minhas relações, ó... Muito bom, gente. A gente tem que focar no que realmente importa, né? Como é que a pessoa trata a gente. E eu tava falando com ela, Cleo, quando eu namorava com tal pessoa, ele era um gato, mas ele começou a fazer as coisas, assim, um tratamento esquisito, começou a me tratar mal, ele ficou... Com o passar do tempo, com as atitudes dele, ele foi ficando feio. Eu olhava pra ele, olhava assim com um rancinho, sabe? Ele era bonito, mas ficava feio. Aí o feinho que vinha fazer as coisas, tentava agradar a gente, que se esforçava pela gente. Gente, aí eu olho pro feinho que faz essas coisas e ele fica bonito. Até com amizade, gente. Se eu gostar muito da pessoa, se eu gostar assim... A pessoa pode ser feia, mas se eu gosto dela... Gente, eu olho pra ela e vejo ela um príncipe, vejo uma pessoa linda e a pessoa fica bonita. E do mesmo jeito, uma amizade que é bonita, começou umas atitudes meio assim, umas coisas suspeitas, começou até umas atitudes feias, a pessoa bonita, eu começo a achar ela feia na hora. Eu passo, olha, pode ter o nariz empinadinho, pode ter o maxilar marcado, pode ter o corpo, mas eu olho e falo, oh, bicho é feio. E eu queria falar pra vocês a importância, né, de escolher as pessoas pelo tratamento que elas têm, não pela beleza, pelo aquilo que a gente vê, mas pelo aquilo que a gente tem ao se relacionar com a pessoa. O que essa pessoa acrescenta? Pois bem, quando eu tava com o bonito, ele acrescentava uma beleza, né? Olhava pra ele assim, era aquela coisa. Mas não me acrescentava nada de bom, não me elogiava. Eu ficando com ele, tinha vezes que eu ia pra casa dele triste, já sabendo que eu ia voltar pior ainda, porque o bicho não era fluxicheire, né? Mas eu besta gostava, não tinha amor próprio. Hoje eu tenho. E esse virou meu lema. Se for pra só dar uns pega, só uma coisa ali rápida, claro que o bonito vai encher mais os olhos da gente, né? Aquela coisa mais carnal. Não que eu seja essa pessoa a esse ponto, né? Bom, também não vou pagar de santa. Aí o bonito, eu me relacionava com ele e me sentia mal. Aí o feio que me trata bem, gente, eu me relaciono com ele, eu volto me sentindo, a mais. Nossa senhora, eu me sinto um príncipe. Gente do céu, uma pessoa... Ai, que mimo. Ai, gente, fala isso aqui não, uma pessoa que dá umas coisinhas dessas assim, sabe? Faz essas coisas. Ai, gente, fica bonita na hora. E eu espero que se você tá nessa situação aí de só bofe que te trata mal, só bofe que te não sei o quê, gente, começa a escolher o tratamento. Vai naquele que te trata bem, vai naquele que... Eu sei, gente, que quando a gente não se ama... Ó, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Quando a gente não se... Porque eu já passei por isso. Quando a gente não se ama, a gente mesmo não se ama, não se gosta. E eu não tô falando de estética não, tá? Eu tô falando de ser humano. Quando a sua alma não gosta de você mesmo, gente, a pessoa pode vir te tratar bem, te dar flores, te pedir em casamento, ser fiel, ser tudo que você não vai querer. Você vai querer o que não presta. Mas quando você começa a nutrir esse amor próprio por dentro, você começa a atrair a pessoas que vão ter esse mesmo comportamento com você, de te tratar bem também, de querer te agradar, de querer fazer as coisas por você, entende? E faz sentido porque quando eu era uma outra época da minha vida que eu não tinha nutrido esse amor próprio ainda, que eu nem tinha noção da frequência que eu tava de amor próprio, eu atraía só esse tipo de gente que me tratava igual eu me tratava. Agora que eu me trato bem, eu tô atraindo gente que, entendeu? Tá aí na mesma sintonia comigo mesmo. Porque eu gosto de mim, né? Enfim, vocês entenderam. É a lógica. Se você se gosta, vai ter gente que gosta de você. Agora, se você não se gosta, vai ter gente que não gosta de você do seu lado. Essa é a verdade. That's the truth. E fica aí, amores, pra vocês o papo de hoje que foi: não escolha homem por beleza, escolha por tratamento.
que esse cara tem a te oferecer, né? Se for uma coisa rápida ali, claro que é bonito, né? Às vezes a gente nem tem tempo de conhecer a pessoa. A gente só quer papum e é bonitinho, né? O bonitinho ganha. Mas agora, se for pra ter um date, uma coisa mais demorada, uma coisa de uma conversa, uma coisa de sabe, mais íntima, eu não escolho beleza. Aí eu já escolho, né, a alma da pessoa, o tratamento que ela tem comigo. E, gente, fazendo isso, eu só ganhei. Tô sentindo aí que as coisas só mudaram e pra melhor. E, gente, eu reparei que a beleza, quem faz a pessoa que eu tô bonita, sou eu. Entendeu? É eu que olho pra ela e decido se ela é bonita ou não, não é a pessoa. Então, eu tenho esse poder aí nas minhas mãos. Tá o feinho ali, mas ele começa a ser gente boa, tem uma lábia, é engraçado. Tu faz assim as coisas pra te agradar, ele fica bonito na hora. Eu olho pra ele e falo, ô, bichinho, fofinho. Esse foi o vídeo, amor. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Não escolha homem por beleza, escolha por tratamento.